Vindo a gente, já pensou no que pode acontecer com o seu patrimônio no futuro? Planejamento sucessório é uma maneira de garantir que seus bens sejam distribuídos de forma justa e de acordo com sua vontade. Desta forma, evitando conflitos e transtornos para a sua própria família. No programa de hoje nós vamos explicar isso com o Dr. Sérgio, né? Então vamos começar assim. Dr. Sérgio, explica pra gente na realidade o que é o planejamento sucessório, como é que funciona isso? Orlando, como nós estávamos conversando nos bastidores aqui, né? Eu falei, Nossa, isso aí é pra você, Orlando. Nossa, não fale, esse patrimônio porque aí não vai deixar. perigoso eu ser raptado, hein? Então. De tanta coisa que eu tenho. Orlando, o planejamento sucessório, a gente sabe, né, que todo mundo um dia não vai estar mais aqui, né? Um dia vai partir, né? E independentemente do tamanho do patrimônio que você tenha, né? Se você conseguir planejar isso de forma antecipada, você consegue garantir muitas vezes a vontade, né? Evitar conflitos familiares, né? Objetivando, de repente, direcionando, né, a partilha de forma igualitária entre os herdeiros, né? Então, o planejamento ele tem esse objetivo, né? E a economia também, né? Reduzir os impostos, que a gente vai com certeza ter uma situação dessa, né? E evitar conflitos familiares que muitas vezes acontecem e não independe do tamanho do patrimônio, às vezes tem briga entre família. Né? Mas a porcentagem de pessoas que pensam dessa forma é muito pequena ainda, né, doutor Sérgio? A pessoa fala, não, como eu tenho um patrimônio bom, eu vou já dividir em vida, né? E é pouco essa porcentagem, né? Orlando, tem aumentado, tá? Aumentou um pouco agora. As pessoas antigamente não pensavam de fato nisso, não era um hábito, né, da pessoa pensar, né, na divisão do patrimônio e deixar isso de forma organizada para os herdeiros futuramente, né? Mas tem mudado bastante, né? Não são todos os casos, todas as pessoas, mas tem. A gente vê aí até conflito de famosos que tem, né? Exatamente, as pessoas têm problemas aí, um patrimônio vasto. Você aí, viu o caso do família, Cid Moreira, né? Que os filhos entraram contra e tal. É complicado. É bem complicadinho. Então, assim, tendo pouco já é difícil, você imagina com um patrimônio, né, significativo, né? O patrimônio, o planejamento sucessório, doutor Sérgio, ele é importante principalmente para os familiares, para as pessoas que ficam, né? Exatamente. Quando você tem a organização da divisão do planejamento sucessório, você acaba evitando conflitos familiares, né, brigas, né, judiciais, de disputas por bem ou valores, né? Então você acaba organizando, porque dentro do planejamento você tem a possibilidade de fazer a divisão igualitária, ou às vezes em partes iguais, ou muitas vezes, dependendo do patrimônio, você consegue destinar qual bem fica para qual herdeiro, né? Isso varia muito do patrimônio que a pessoa tem e a quantidade de herdeiros, mas acaba organizando e se não e acontece isso aí, os herdeiros podem entrar em conflito, né? E ficar aquela desavença familiar, e esse aqui ficou com mais, eu fiquei com menos, ou eu queria aquilo lá e o meu irmão ficou com aquilo, né? É bem complicado, né? Então, Orlando, eu tenho casos, né, práticos no escritório lá que, assim, às vezes com vários herdeiros e não tem conflito, e às vezes com nem tantos herdeiros assim e existem brigas, né? Até para nomeação do inventariante, aquela pessoa que quer ser o responsável por administrar o espólio, aquelas coisas todas. Então. E a otimização tributária também é muito importante nesse sentido aí. Né? Hoje a gente sabe que o imposto que incide diretamente, né, no caso, é o ITCMD, o imposto estadual, a alíquota de 4%. Até existe um projeto já em andamento desse imposto ser progressivo, podendo chegar até 8%, dependendo do patrimônio. Então, o pessoal está se atentando bastante a isso, viu, Renato? Muito importante. Então, quais seriam, na realidade, doutor Sérgio, os reais benefícios, então, da gente realizar um planejamento sucessório? Orlando, muitas vezes as pessoas não pensam e não analisam. Uma situação que, uma possibilidade que pode ocorrer, de repente, é uma eventual doação, né? Você tem um patrimônio, você quer doar para os filhos, e você pode ali inserir cláusula de incomunicabilidade. Um exemplo lá, o bem é doado, por um exemplo, você tem um filho, você doa para o filho, mas é incomunicável com a esposa, né? Empenhorabilidade, um exemplo, o seu filho não pode dar em garantia esse bem. Certo. Entendeu? E tem várias possibilidades de você trazer, por exemplo, garantindo situações com herdeiros, porque a gente sabe que muitas vezes acontece, né, que você constrói, às vezes, um patrimônio, tá lá, tal, e nem todos os herdeiros têm aquela mentalidade de continuar e mantendo. Então, tem pessoas que a gente conhece que tem alguns filhos que, às vezes, né, gastam mais do que deve e tal. Acaba com o patrimônio. Exatamente. Você tem a possibilidade, né, de resguardar o patrimônio disso aí. Você pode chegar a fazer uma doação para o neto e resguardar o usufruto para você, depois para os filhos. O usufruto é muito importante nesse sentido. Né? Exatamente. Então,
Tem várias possibilidades. E além da questão da redução de impostos que a gente comentou também, né? Se você fizer uma coisa bem organizada, você pode vir a reduzir a carga tributária numa situação de transferência de patrimônio para os herdeiros. Agora, é um problema meio complexo mesmo, né? Porque uma família, por exemplo, que tem 8 filhos, né? E tem um patrimônio grande, é complicado você fazer essa divisão, né? Sempre vai haver ali um desentendimento, mesmo em vida, né? Fazer é complicado, né, doutor Sérgio? Orlando, as experiências que eu tenho, Orlando, trazem o seguinte: enquanto o patriarca e a matriarca estão vivos, há o respeito. Sim. Né? Então, assim, eles podem até não concordarem, mas eles respeitam. Uma vez que ou o patriarca ou a matriarca se foi, aí acaba complicando, porque muitas vezes existe aquela consideração pelo pai e pela mãe. Então a pessoa até não concorda, mas ele respeita, e uma vez que foi feito o processo de divisão, né, e a gente tem que entender, e às vezes acontecem algumas brigas que eu acho até absurdo. Viu? O dono do patrimônio são os pais. Os filhos não são donos de nada. Os pais é que construíram tudo, né? Se você, um exemplo, você fala assim, eu tenho lá um patrimônio X lá, e você resolve falar assim, não, eu vou vender tudo e vou ficar viajando para o exterior aqui, até acabar o dinheiro, você pode fazer. É um direito, né? Você não tem obrigação de deixar, exatamente, né? Nada para filho, né? Mas assim, é lógico, todo mundo constrói, pensa em deixar para o futuro dos filhos, né? Mas assim, eu acho que essa briga, eu tenho caso prático, Orlando, até é um absurdo, aconteceu até no escritório, de pessoas que estão brigando por herança de pessoas vivas. Quer dizer, a pessoa nem faleceu ainda, já está brigando pelo patrimônio. Né? Você imagine depois que vinha a falecer, né? É complicado, né? Então, é por isso que o planejamento é interessante. É fundamental. Né? Quando que o planejamento sucessório deve ser efetivamente considerado? Orlando, a gente pode chegar numa situação de falar assim, a qualquer tempo isso é importante, entendeu? Mesmo porque a gente não sabe, né? Até um dos comentários que o pessoal faz, você vê no Instagram, uma coisa que a gente consome, não sabe quanto a gente tem no futuro é tempo, né? Que nem assim, você tem o seu dia hoje, você está aqui, mas você não sabe se você está acordado amanhã. Exatamente. Então, a qualquer momento você pode fazer o planejamento sucessório, deve fazer quem tem. Então, e entre as situações, uma das coisas que me perguntaram uma vez, mas eu posso fazer uma doação e depois um testamento, né? Faço um testamento e depois... Isso que ia perguntar, o testamento, ele é válido, realmente? É válido, principalmente o testamento, assim, existem várias maneiras de testamento, a gente recomenda que seja feito um testamento público, via cartório, né? Pessoas fazem testamento particular, mas pode ser questionado, tal. O testamento público, ele tem ali o cartorário junto, atestando tudo que é a vontade da pessoa que faz a doação. E você também tem a possibilidade de desistir, porque você pode fazer um testamento e ter uma ideia hoje... E mudar amanhã. Mudar amanhã, você pode ir lá e alterar. O cartório é obrigado a aceitar essa mudança. Você faz a alteração. É a sua vontade que prevalece, entendeu, Orlando? Então é muito interessante a pessoa se atentar a isso e ter essa possibilidade de fazer essa situação. E a pessoa, quando vai fazer um testamento também, tem que estar com a cabeça muito tranquila, né, doutor Sérgio? Tem que estar com a consciência tranquila, porque se for fazer num momento de raiva aí, de qualquer problema que surgiu ali, pode acabar prejudicando alguém, né? Sim, Orlando. E também tem uma coisa, né, Orlando? Existem umas regras também, né? Você não pode dispor do seu patrimônio, você não pode, né, beneficiar um filho e não beneficiar o outro. A partilha tem que ser, né, dentro de uma regra do Código Civil, tem toda uma situação. Se não for, o filho pode recorrer do testamento. Ele perde, ele é nulo ou anulável, dependendo da situação, entendeu? Pode anular esse testamento. Você pode anular. Então, assim, por isso que quando do testamento você vai fazer, você tem que ter orientação do advogado para saber o que você deve, como deve ser feito, entendeu? É importante você ter uma situação dessa. Então, a questão de você fazer um testamento, eu vou deixar todo o meu patrimônio. Primeiro, você não pode se dispor de todo o seu patrimônio, né? Você pode se dispor de 50% do seu patrimônio, o restante tem que ser para os herdeiros necessários. Certo. Então tem uma regra específica. E tem que ser cumprida essa regra. Exatamente. Doutor Sérgio, para finalizar esse assunto, quais são, na realidade, as principais ferramentas, as mais comuns no planejamento sucessório? Orlando, hoje, assim, a própria doação com reserva de usufruto é muito comum do pessoal fazer. O testamento, né, é bem tranquilo de você ser feito. Hoje muito se fala na mídia toda, as pessoas comentam da holding, né? O que é holding familiar? A holding, Orlando, na verdade, o que é feito uma situação dessa? A pessoa ela vai criar uma empresa, ela tem a finalidade dessa empresa, o patrimônio vir para essa empresa. Joga todo o patrimônio físico na empresa. E aí, ali, você vai colocar um exemplo, dentro da situação dessa empresa, você vai ter a possibilidade de ter seus filhos, que também vão ser sócios, que você pode fazer doação de cotas em cima disso aí. Né? E ali dentro dessa empresa você pode criar as regras. Um exemplo, se você tem
Rude, você quer que um filho vá administrar com o seu falecimento, ou a esposa vai administrar. Você vai criando regras que vai sendo estabelecidas. Essas são as dentro de um principais processo. vantagens, então, da Exatamente. Rude? E além de custo, né, Orlando? O custo nesse custo caso também. é mais barato. Acaba ficando assim, a pessoa às vezes... Interessante esse assunto, hein? A pessoa, às vezes, no início, ela pode achar que ela vai ter um gasto mais alto, mas se você pensar aí depois no finalmente, porque no inventário onde você tem 4% de imposto, vai gastar com um cartório, ou se de repente tiver uma briga familiar, 2, 3 filhos, 2, 3 advogados, aí o custo vai só aumentando. É comum, então, famílias que têm um patrimônio invejável, vamos dizer assim, grande, adotar esse sistema de holding? Orlando, aqui em Itaquarituba tem algum caso desse? Tem. Tem, né? Você citou um caso para mim quando nós estávamos falando. Você citou o caso que foi o que aconteceu. Exatamente. Né? Então, existem vários, Orlando, vários. Então, as pessoas já estão procurando, estão se organizando nisso aí até para evitar problemas futuros e acabar que os filhos acabem, de uma certa maneira, tendo essa possibilidade de ter a herança sem um maior conflito. Né? Então, o conselho, para finalizar esse nosso bate-papo aí, que quem tem patrimônio começa a pensar em vida já, o que é que ele vai fazer, né? Para não ter problema futuro com os filhos, com a família. Orlando, eu acho que assim, os pais querem o melhor para os filhos, que a gente conversou. Você cria um patrimônio, você traz, você tem uma... Então, imagine só, na sua falta, de repente, você ter lá 2, 3 filhos discutindo, brigando por causa de um bem que você criou, você trouxe. Então, você organizar isso aí, você acontece manter a família unida, eu acho que é muito importante. Né? E o filho adotivo, por exemplo, no caso, ele tem o mesmo direito, dos outros filhos, não é? Mesmo direito. Normal, e acho que não existe casos mais de filho adotivo que não esteja documentado, né? Acho que para adotar uma criança hoje tem que ter documentação. Mas e se caso tiver um filho que não está documentado isso? Orlando, hoje em dia... A lei ampara ou não? A questão de você ter... Até a questão afetiva. Sim. Isso já tem discussão e já é considerado, entendeu? Isso aí até surgiu recentemente umas discussões de mulheres que estavam tendo pensão do filho Sim. com o pai biológico e pensão do pai do relacionamento sócio-afetivo, entendeu? Tá. Então, quer dizer, isso é bem tranquilo, né? Não há problemas, mas hoje a adoção também acontece às vezes da pessoa ter filho fora do casamento que aparece posteriormente ao falecimento. Porque às vezes é comum também uma família grande e os filhos ficar com raiva do adotivo, não considerar como irmão, por exemplo, e achar que não tem direito do patrimônio porque não é filho mesmo, né? Então, Orlando, assim, a gente tem que separar, né, a questão do sentimento com a questão jurídica, né? Assim, muitas vezes a com pessoa o direito, né? Tem essa situação, mas infelizmente, assim, para a família que acha que essa pessoa não tem direito, não é a realidade. A pessoa tem direito tanto quanto, porque é filho, né? Exatamente. Doutor Sérgio, mais alguma informação a acrescentar nesse assunto aí? Sinta-se à vontade. Não, Orlando, basicamente seria isso mesmo. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, manda aí no zap da rádio aí as questões aí. A gente envia para você, não tem problema nenhum. Doutor Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu sempre digo aqui, é importante a sua participação todas as quintas-feiras, porque sempre você vem com uma pauta diferente, né? E isso prende a atenção dos nossos seguidores no rádio 87,9 e também para os nossos telespectadores que nos acompanham através de nossas redes sociais. Semana que vem a gente conta com uma outra pauta legal também. Tá bom? Com certeza, Orlando. Um abraço a todos. Bom final de semana. Conte conosco sempre aqui, tá certo? Conversamos com o Dr. Sérgio Cristino. Hoje nós falamos da importância do planejamento sucessório.